Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise referente à tolerância de ajuste, né? Muitos estudantes têm perguntado sobre montagem, né? Análise com interferência, né? O que acontece é que a gente tem a indicação de montagem de um pino, né? Um pino M6, nesse caso aqui, tomando como referência o diâmetro nominal, né? Seria um 8M6, montando em um furo 8H7. Né? Então, nesse caso, a gente teria essa relação aqui, 8M6, letra minúscula para eixo, e 8H7, referente ao furo. E o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem que observar a tolerância indicativa na tabela, né? Na tabela de tolerância e ajuste. No caso aqui, eu já peguei os valores, né? Já deixei aqui, e a gente está falando de para o 8M6 mais 6 mais 15. Mais 6 mais 15 o quê? Milésimos. Né? Milésimos de milímetro. Né? Ou seja, aqui a gente está falando o seguinte. Mais 0,006 mais 0,015. Né? Quando os valores são apresentados, né, na norma referente à tolerância de ajuste, eles aparecem dessa forma aqui. Né? Fica aparecendo lá valores inteiros. Né? Mas no prefácio da norma vem a informação que os valores eles são em milésimo de milímetro, né? Então cuidado para não se confundir. No 8H7 a gente tem mais 15 e veja que não aparece outra referência. Quando não aparece outra referência tem um zero ali associado, né? Então você teria teoricamente aí mais 0 ou menos 0, que algebricamente não teria diferença, e mais 15, né? 15 milésimos de afastamento, né? Positivo. E aqui você observa que a gente tem só valores positivos. Né? Então, quando a gente vai para a análise de folga mínima, folga máxima, né, você tem aí a possibilidade de interferência. O que seria interferência? O valor do eixo maior do que o valor do furo. Né? Ou seja, o valor do eixo maior do que o valor do furo. E aí é considerada essa ação de interferência, né, o qual você tem que tomar cuidado nesse tipo de montagem, né, para não ter desalinhamento, para não gerar nenhuma trefilação, e em muitos casos é necessário o aquecimento, né, do furo, né, o aquecimento do furo para ele dilatar, ou a contração térmica do eixo para ele diminuir o diâmetro. Bom, vamos lá para a análise aqui. Né, nesse caso aqui a gente teria referente ao 8M6, né, o valor máximo, a gente teria 8,015, né? De onde foi que surgiu esse valor? Da soma de 8 milímetros mais 0,015. O mínimo seria aqui nesse caso 8 mais 0,006, né? Que daria 8,006, ou seja, 8 milímetros e 6 milésimos de milímetro. E isso referente ao eixo. No que diz respeito ao furo, a gente teria o máximo 8,015, né, que seria a soma aí de 8 mais 0,015. E referente ao mínimo, a gente teria 8, né, que seria com esse valor do zero, que no caso não aparece aí na informação. Então a gente teria o máximo e mínimo. Quando a gente quer calcular, né, vou colocar aqui ao lado, a folga máxima, a gente vai ter o quê? O maior valor do furo menos o menor valor do eixo. Então, nesse caso aqui, o maior valor do furo seria 8,015 e o menor valor do eixo seria 8,006. Ou seja, a gente teria uma folga máxima, né, de 9 milésimos de milímetro. Seria a folga máxima. Né? Referente à folga mínima, né, vou colocar aqui FM, folga ou Fmax, folga máxima, para dar espaço para colocar aqui ao lado. Referente à folga mínima, a gente teria justamente o menor valor do furo menos o maior valor do eixo. E aí onde a gente tem a ação da interferência. Né? Ou seja, a gente vai ver que o valor do eixo fica maior do que o valor do furo. Né? Nesse caso aí, a folga mínima seria o menor valor do eixo, ou seja, 8 milímetros, né, menos o maior valor do eixo, ou seja, o menor valor do furo menos o
maior valor do eixo. O maior valor do eixo é 8,015. Né? Então, nesse caso, a gente teria aí, relativo a essa ação, a gente teria uma interferência de 0,015. Né? Seria essa a indicação da interferência para esse valor. Então, a gente teria aqui folga máxima possível, 9 milésimos de milímetro, e interferência 15 milésimos de milímetro. Né? Essa interferência aconteceria quando você tivesse na fabricação do eixo, já que é uma variação aqui, você pode oscilar nessa faixa, você teria quando a indicação maior do eixo fosse executada, né? Ou seja, mais 15 milésimos, e o menor valor no que diz respeito ali ao furo. Né? Então, nesse caso aí, a gente estaria falando de 8 milímetros. Né? Então, fazendo essa subtração, a gente teria 15 milésimos aí de diferença do eixo para o furo, né? Ou seja, o eixo ficaria 15 milésimos maior. Referente à folga máxima, né? A gente teria o maior valor do furo, que seria 8,015, menos o menor valor do eixo, 8,006, né? 8 milímetros e 6 milésimos, que daria uma folga aí de 9 milésimos de milímetro. Então aqui a gente teria uma folga de fato, né? E aqui a gente teria uma interferência. Então é muito importante nos projetos mecânicos analisar quando ocorrer esse tipo de montagem, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeo novo, valeu!